Professor, a gente estava falando, né? Essa reunião entre Putin e Trump no Alasca acaba sendo o motor das expectativas do mercado nessa sexta-feira. Claro que existem pontos ali centrais, a questão da guerra com a Ucrânia, mas a gente vê questões também adjacentes, como o próprio preço de petróleo, ou expectativa de mais negociação entre os países. Qual que é a expectativa, o que esperar, qual que poderia ser, né, um saldo positivo para essa reunião entre os dois líderes? Eu acredito que, Felipe, que a gente tem que levar em consideração três coisas nesta reunião. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração o fato de que a Rússia, desde o início, se opõe a qualquer possibilidade de a OTAN e de a Ucrânia pertencer à OTAN, fazer parte da OTAN. Esta é a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, que é justamente o pomo de toda a discórdia desde o início. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, a questão territorial. Não é? Nós não podemos deixar de levar em consideração que a Ucrânia perdeu território nessa história toda, perdeu acho que 25% do seu território, e com isso o presidente Zelensky tem um enorme desafio que é com relação à sua própria opinião pública, que é convencer, depois desta reunião, que a eventual perda de territórios poderia implicar necessariamente um sangue perdido nesta guerra. Então, a questão territorial é muito importante também nisso, porque os russos querem assegurar o seu acesso ao mar, não é? Ali, particularmente no Mediterrâneo. E, em terceiro lugar, o que nós temos também desta reunião é que seria, eventualmente, o fim de uma guerra de procuração. Porque o que o Joe Biden fez ao longo deste processo foi utilizar esta guerra como uma forma de tentar reduzir ali a Rússia e de torná-la incapaz de conseguir ter uma relevância global. Depois daquela frase do Barack Obama dizendo que a Rússia é uma potência regional e uma potência de médio porte, o Putin ficou muito furioso, porque como é que você vai tratar assim um país que tem a maior quantidade de ogivas nucleares no mundo? Então, esses são os três aspectos que norteiam aí a Rússia nesse processo de ressurreição como império global, né, como um player realmente relevante globalmente falando, e uma Ucrânia que vai pagar a conta de uma guerra por procuração. O Zelensky tem falado que não vai aceitar nenhum acordo que não haja um diálogo especificamente com a Ucrânia. Até mesmo tem promessa do Trump de, depois dessa reunião, chamar o Zelensky para uma conversa, ou telefonar, ou sinalizar o que pode acontecer. O Zelensky está em condições de falar se vai aceitar ou não alguma questão, principalmente por conta do apoio que ele tem recebido da Europa e de toda a movimentação que a gente tem visto ali no entorno da Ucrânia em relação a isso, professor? Olha, depois que o secretário-geral da OTAN chamou o Trump de daddy, né, de papai, naquela fatídica reunião que teve nos últimos meses, o que a gente nota é que a OTAN é de fato um braço armado dos Estados Unidos e a Europa não tem ali condições de se autodefender, até porque não tem soberania no sentido que a gente compreende dos países, porque os europeus não têm a capacidade de defesa e ao fazer aí uma série de alterações com relação à sua agenda, justamente abrindo mão de gastos que seriam essenciais para a produtividade europeia, justamente abrindo mão para gastos com defesa ou gastos de energia, os europeus são os grandes perdedores dessa história. Mas é claro que existe também a resistência europeia em razão daqueles que foram os sobreviventes da União Soviética e também de uma Alemanha que foi arrasada na Segunda Guerra Mundial pelos russos, né? Os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, foram os russos, que foram essenciais no processo ali de derrocada do nazismo. Então, quando a gente leva todos esses fatores em consideração, os Estados Unidos são, de fato, o país mais importante em todo este processo. E por essa razão que o Zelensky afirma que gostaria que os Estados Unidos continuassem envolvidos
dentro da Ucrânia. Só que se isso acontecer, você pode escalar esta guerra de uma maneira muito rápida e pode criar ali, como o Trump fala muitas vezes, uma terceira guerra mundial. Então, para os Estados Unidos não interessa uma presença permanente nesse processo, justamente porque pode se criar uma faísca muito rápida ali. E o que a gente vê é que a última coisa com relação ao Zelensky é o questionamento que o próprio Trump já fez sobre a legitimidade do Zelensky em negociar acordos de longo prazo, uma vez que o país vive sob lei marcial e ele não teria ali mais a legitimidade para negociar. Esta alegação de Trump veio também afirmada por Putin, e o que você tem que ver é que a população ucraniana tem ali um cansaço, afinal são quase 4 anos de guerra, e isso é um grande problema para eles.